Uma das perguntas que eu mais ouço é: Ana, qual é o melhor investimento para esse momento? Então, se você também quer descobrir, fica aqui comigo no vídeo. Eu sou Ana Luísa Carvalho, sou especialista em investimentos certificada pela Ambima, trabalho com consultoria financeira individual e familiar, faço palestras, treinamentos e tenho um projeto de educação financeira para crianças e adolescentes. Eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre economia. Na verdade, será uma série de vídeos sobre temas da economia, para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho melhor como é que funciona essa dinâmica do dinheiro na nossa sociedade e como que isso afeta o seu bolso. Hoje a gente vai falar sobre política fiscal. Política fiscal é a forma como o governo gasta o seu dinheiro. Mas tem um porém, esse dinheiro não é do governo. O dinheiro do governo, ele vem de todas as pessoas de uma sociedade, pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas. O governo, por si só, ele não produz nada. O governo, ele arrecada dinheiro das pessoas físicas e jurídicas através de impostos e algumas outras fontes de receita também, mas principalmente impostos. E aí, a forma como o governo gasta o dinheiro precisa ser a mais eficiente possível, para que esse dinheiro que veio da sociedade retorne em benefícios para a sociedade. Não somente os serviços, né, os chamados serviços como saúde, educação, mas outros benefícios, né, como, por exemplo, um sistema de justiça eficiente ou segurança nas cidades, entre outras várias funções. E aí, qual que é o ponto do debate em relação à política fiscal atualmente? É que algumas pessoas acreditam que para a gente ter uma sociedade, para a gente conseguir desenvolver a sociedade, o governo precisa injetar mais dinheiro dentro da economia. Mas isso não vai trazer benefício, ao contrário, isso vai trazer problemas, né? Então vamos entender qual é a mecânica para descobrir por que isso traz problemas. Bom, o governo, quando ele tem uma estimativa de receita, né? Digamos, o governo tem uma estimativa de receber aí 1 bilhão em um determinado ano. Se ele gastar bem esse dinheiro, ele vai devolver esse 1 bilhão em forma de benefícios para a sociedade. Só que às vezes ele não gasta bem esse dinheiro. Ele tem tem corrupção, né? E tem a má gestão também. Ou seja, o dinheiro empregado de forma que não serve para nada para ninguém, né? Ineficiente. E aí o que ele tenta fazer? Ele tenta gastar mais para que, mesmo de forma ineficiente, ele consiga gerar algum benefício. Mas qual que é o problema? Se ele tem uma receita de 1 bilhão e ele quer gastar 1 bilhão e meio, da onde vai vir esse meio bilhão a mais? Vai vir de empréstimos, tá? O governo vai pegar dinheiro emprestado. Ou seja, o governo vai fazer dívida, tá? Todos os países do mundo têm dívidas. O problema é a qualidade da dívida que vai ser feita, né? Então, quando um governo ele se endivida demais, ele começa a gerar vários problemas. O primeiro deles é a inflação. Mas como assim a dívida do governo pode gerar inflação? Quando o governo ele toma um dinheiro e injeta um dinheiro dentro da sociedade que não tem um fundamento, não foi um dinheiro gerado por aquela sociedade, isso dilui o valor da moeda daquela sociedade, né? Então, a moeda, ela perde valor. As coisas ficam mais caras, né? Isso é a inflação. Imagina o seguinte, quando a gente tem um produto que ele está sendo muito procurado, né? O produto foi lançado agora, tem um preço, só que tem muita gente querendo esse produto. E não tem gente suficiente produzindo aquele produto, né, para atender essa demanda. Então, o que acontece? O preço sobe. Essa é a lei da oferta e da demanda. Sendo que, se você tem isso de uma maneira generalizada, mais pessoas querendo mais produtos, os produtos em geral vão subir de preço. E se aquela sociedade não produziu aquela riqueza dentro dela, isso é um excesso de liquidez e isso vai gerar inflação. Então vamos pegar um exemplo de uma cidade, tá?
uma cidade bem pequena, uma cidade com 100 habitantes, e tinha lá, tem uma escola, tem um hospital, as pessoas têm as suas profissões, né, as suas funções, e aquela economia gira ali dentro. E aí vem o prefeito e pensa assim, eu quero desenvolver minha cidade para ela enriquecer. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dinheiro emprestado e vou dar R$1.000 aqui para cada habitante durante um ano, né? R$1.000 por mês. Nossa, vou colocar dinheiro, nossa sociedade vai enriquecer. Só que o que vai acontecer? Num primeiro momento, tá todo mundo com mais dinheiro. Todo mundo vai querer gastar aquele dinheiro. E aí, essas pessoas que produzem, né, os produtos e serviços que são consumidos ali dentro, não aumentou a oferta, só aumentou a demanda. Tem mais dinheiro, tem mais gente querendo comprar mais, né? Tá todo mundo querendo comprar mais, só que as pessoas não estão produzindo mais. Então, os preços vão subir, né? Vai ter um aumento generalizado de preços, que é a definição da inflação. A inflação é quando a gente tem, por exemplo, eu tenho R$10. Com essa nota de R$10 eu vou ao mercado e compro 1 quilo de frango. Se daqui a um ano eu chego no mercado com a mesma nota de R$10 e não consigo mais comprar 1 quilo de frango, porque todas as marcas de frango estão cobrando mais do que isso por 1 quilo, então eu tenho um aumento de preço, meu dinheiro perdeu valor, né? Quando toda essa sociedade percebe que ela tem mais dinheiro, só que o dinheiro dela agora está dando para comprar a mesma coisa de antes, ela então percebe que tudo ficou mais caro, tá? Então esse prefeito, ele injetou um dinheiro dentro daquela sociedade que não tinha fundamento ali dentro. E aí ele fez um excesso de liquidez, ele botou dinheiro demais dentro daquela economia. E isso apenas fez a moeda se desvalorizar, tá? Gerou inflação. Existe um outro ponto sobre o endividamento dos governos que também é muito importante e é relacionado à taxa de juros. Então agora eu vou trazer um outro exemplo, tá? Imagina que eu vou ao banco pedir um empréstimo, só que eu tenho as minhas contas todas certinhas, eu nunca fiquei devendo, tenho nome limpo, né? Não deixei de pagar nenhuma dívida, não estou inadimplente, tenho as minhas finanças ali organizadas, né? Um padrão de vida que está correspondendo à minha renda. O banco pensa assim, não, beleza, vou emprestar para Ana Luísa e cobrar uma taxa de juros baixa, porque eu vou receber de volta, ela vai me pagar e eu vou ganhar um lucro em cima disso. Show! Mas, imagina que eu vou lá no banco, mas agora eu sou uma pessoa que já fiquei inadimplente, tô com o nome sujo na praça, né? Tô devendo dinheiro para uma outra empresa. Já tive uma dívida com esse banco há anos atrás que eu não paguei. Tenho um padrão de vida que não bate com o meu perfil de renda. O que vai acontecer? O banco, ele vai calcular o risco dele. Nossa, Ana Luísa, se eu prestar um dinheiro para ela, a chance dela não me pagar e ficar devendo é muito grande. Então, ele só vai aceitar me emprestar dinheiro se tiver uns juros bem mais altos, para compensar o risco que ele vai estar correndo ao me emprestar dinheiro. Isso acontece com os governos também. O governo, ele tem uma determinada receita, só que ele já está endividado. Se ele pega uma dívida ainda maior, ele precisa pagar um juros mais alto, porque senão ninguém vai querer emprestar dinheiro para ele. Aliás, esse é um outro ponto muito interessante. Quem é que empresta dinheiro para o governo? Para ele poder se endividar, né? Então, quem empresta dinheiro para o governo é o mercado, a sociedade, né? Então, a gente tem aí pessoas físicas e pessoas jurídicas que emprestam dinheiro para o governo, através dos títulos públicos. Quando o governo emite um título público, ele está emitindo um título de dívida. Ou seja, quem compra aquele título, quem investe naquele título, é quem está financiando a dívida do governo. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma forma de pessoas físicas comuns, cidadãos comuns, investirem em títulos públicos, ou seja, emprestarem dinheiro para o governo. Então, quando a gente fala que o mercado vai cobrar mais caro daquele governo, porque o governo está muito endividado, isso significa que toda a sociedade faz parte desse mercado que está cobrando mais caro. Então, os juros para aquele governo vão aumentar, porque
ele está muito endividado, a chance dele dar calote na dívida é maior. Aí a gente vai cobrar um juros mais caro. E qual que é o problema de cobrar um juros mais caro? Quem é que vai pagar esses juros depois? É a própria sociedade. Porque lembra, o governo não produz nada. O dinheiro do governo vem da sociedade. Se a dívida do governo fica mais cara, ela fica mais alta, né? Quer dizer que a gente vai ter que pagar mais de juros. E quem vai pagar é a sociedade. Então esse é o outro ponto. Só como um exemplo aqui, né? Os países desenvolvidos, eles conseguem pegar dinheiro emprestado no mercado a taxas de juros de 1% ao ano, por exemplo. Aqui no Brasil, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, agora em setembro de 2023, ela está em 13,25% ao ano, que é uma taxa bem mais alta. É isso que o governo paga para rolar a dívida do governo. É uma taxa bem mais alta do que de países desenvolvidos. Por quê? Porque o risco do nosso país dar calote é maior do que o risco de países desenvolvidos, que tem uma dívida mais controlada em relação à sua receita. Vou trazer outro exemplo. A Argentina, nosso vizinho aqui, nesse exato momento está com uma taxa de juros básica de mais de 100% ao ano, tá? Cerca de 118% ao ano, se não me engano. Por quê? Porque a chance da Argentina dar calote na dívida dela é muito maior, né? Então, assim, dando uma olhadinha, se não me engano, foram 10 calotes ao longo de 100 anos, né? 6 calotes ao longo de 30 anos, um período de 30 anos mais fechadinho aí. Então, a Argentina tem um risco muito maior de dar calote. Para ela conseguir pegar dinheiro emprestado no mercado, ela precisa pagar uns juros muito mais altos. Ou seja, isso gera mais custo para a própria sociedade, para os próprios argentinos pagarem, tá? E olha só que interessante. Quanto que está a inflação na Argentina hoje? Mais de 100% ao ano também. Pelo mesmo motivo. A economia está enfraquecida, os juros estão muito altos, a inflação fica mais alta, a moeda se desvaloriza, tá? Então, se endividar além do ideal, né? Se endividar excessivamente para injetar dinheiro na economia, não faz aquela economia se desenvolver. Ao contrário, gera inflação e gera aumento da taxa de juros, que somados ao longo do tempo vão gerar recessão, ou seja, diminuição daquela economia, né? Desemprego, salários mais baixos. O que então pode gerar o desenvolvimento de uma economia, de uma sociedade? É a gente dar o incentivo para que as pessoas físicas e as pessoas jurídicas possam trabalhar melhor, produzir melhor e se desenvolver. E aí sim, aquela sociedade vai gerar mais riqueza, vai enriquecer, mas de maneira fundamentada. Não vai ser um dinheiro que a gente jogou ali dentro dela, né? Que vai acabar desvalorizando a moeda. Não, vai ser um dinheiro que vai ser produzido por aquela sociedade. Então isso não vai gerar inflação. Gostou do vídeo? Se sim, eu te peço para curtir e para se inscrever no canal. Obrigada, tchau, tchau!